Caríssimos, oportunidade de integrar a chave. Esta chave é um sistema representativo das memórias que ficam flutuando. Campos existenciais que foram negados muitas vezes. Que não foram prestados atenção, integrados à sua história. Então, busquem nessas chaves, por meio das memórias que vieram destas chaves, a integralidade da sua história, permitindo-se, ressignificando, reposicionando o que há agora neste encarnatório. Se você está se sentindo muito cansado, muito cansada, caríssimos, reposicione, coloque no papel quais são as suas atividades. Demonstrem o que é prioridade e o que não é prioridade, o que precisa sair da sua vida. A vida encarnatória existencial aqui precisa ser engrandecida por meio de propósitos, por meio da leveza e fluidez. Jamais esqueçam destas palavras, fluidez e leveza. Se não estiver leve, se não estiver fluido, algo precisa ser ressignificado, reposicionado. Todas e quaisquer atividades que não se tornarem leves e fluidas precisam ser reposicionadas. Talvez elas estejam pesadas e não fluidas por conta de chamar a sua atenção para necessidades que precisam ser observadas de reposicionamentos, por exemplo, não é? Reposicionamentos. Caríssimos, aproveitem os sinais que estão sendo distribuídos a todos os dias. Desde quando você abre seus olhos, diante de todos os sentimentos e emoções que você é convidado e convidada para passar durante o dia, até o seu momento de dormir. Se você tem vontade de dizer algo, diga. Hoje vocês têm um mecanismo muito de tecnologia, que a transmissão de mensagens. Para quem tem vergonha de falar, de oralizar, este mecanismo foi muito oportuno, porque você simplesmente faz o envio de uma mensagem, daquilo que você gostaria de dizer para aquela pessoa que você sente um impulso real de dialogar sobre aquele assunto que está mal resolvido, diante daquele assunto que está te apertando o peito, te angustiando, daquele pedido de socorro que talvez você esteja pensando 2, 3, diversas vezes antes de fazer, talvez com medo de ser chamado de fraqueza esta atitude, não é? Mas, caríssimos, ou verbalmente, ou de forma escrita, de forma eletrônica ou de outro meio, falem. Deixem registrados aquilo que está dentro de você. Aprendam a dialogar. O diálogo é empreendido por duas pessoas. Diálogo, dois atos de se comunicar. 2 meios, desculpe-me. 2 meios para se comunicar. Diálogo representa enquanto um ouve, o outro fala. Enquanto o outro fala, o outro ouve. Não existe diálogo os dois falando ao mesmo tempo. As duas pessoas falando ao mesmo tempo. Isso não é diálogo, isto é... não sei nem chamar o que seria. Como seria chamado isso? São 2 pessoas falando ao mesmo tempo. Falta de diálogo. Falta de diálogo. Porque o diálogo um ouve atentamente, enquanto outra pessoa fala. Sem este ato de respeito à fala. Então, com isso eu chamo a atenção, caríssimos, para as pessoas que estão sendo acompanhadas, que acompanham durante esta última semana, as pessoas solitárias, que se sentem solitárias mesmo tendo pessoas por perto, e as pessoas que são solitárias, se sentem solitárias porque moram sozinhas e têm uma vida muito solitária. Então, perceber todas essas sensações, caríssimos, é de extrema importância. Perceber como é que você está dialogando com a outra pessoa. Você é aquela pessoa que está esperando o outro falar para que depois você fale, ou você já interrompe a outra pessoa. Perceba que a ansiedade de impor a sua vontade, de impor talvez a sua tarefa, a sua fala, ou uma pressa para falar, em desrespeito para quem fala. Assim como você quer que também respeite o seu momento de fala.
Mas para você ser respeitado, você também precisa respeitar o momento de fala do outro. Porque os dois precisam e têm necessidade de falar. Não é, caríssimo? Sim. As duas pessoas, por exemplo, isso estou falando em um diálogo. Em um movimento de mais pessoas, mais atentamente se faz a atenção. Se faz a sua intenção. A sua intenção tem que estar atenta para todos aqueles que, porventura, estejam querendo se comunicar. E mais importante, a comunicação não ocorre somente pela forma verbal. Ocorre também por meio do demonstrativo do corpo. A linguagem do corpo, não é, caríssimo? A linguagem do corpo, se você cruza os braços, talvez você não esteja aberto para receber aquele ato de comunicação. Se você cruza suas pernas enquanto o outro fala, representa um modelo de proteção espiritual, energética, de que você não quer se envolver com aquilo. E tantos outros movimentos na face, não é? Tantos outros movimentos na face. Sorrisos de lado. Sim, temos perguntas? Tenho aqui. Pai Damião, nos fale da influência dos interplanetários no processo de transição planetária do planeta Terra e o ano de 2032. O senhor já falou de 2032 uma vez, Sim, não foi? já falei de 2032. Posso falar da influência dos interplanetários, não? Os que estão dentro do planeta, dos habitantes também, Sim. já falei. Dos habitantes que habitam no planeta Terra, já falei também em hospitais passados, não é? E de tais influências, complementando do que eu já falei, não é? Complementando o que já falei sobre os interplanetários, é muito importante, caríssimos, quando vocês estiverem apoiados em... Os africanos tinham muito destas liturgias. Antes de adentrar em campos de natureza, consagravam pedidos de permissão, por exemplo. Quando vocês vão plantar uma árvore, por exemplo, por debaixo, um terço do planeta Terra representa o campo intraterreno. Esse intraterreno possui forças, não só telúricas, mas tantas outras orbes e forças, metais e tantas fortalezas que vibram pelo planeta, não é? Não estou falando nem da crosta terrestre, do magma. E, consequentemente, quando você faz o plantio de uma árvore, ali é um momento de consagração, caríssimos. Porque os africanos denominavam como Onilé, o Senhor da Terra, Deus da Terra, aquele que abraça todos que oferendam a Terra. Então, apoiar uma árvore, uma semente no solo é estar consagrando as forças e trazendo a sabedoria dos interplanetários. Trazendo a força porque aquela espécie, você não sabe qual a espécie que você está manipulando, qual a origem da espécie. Por exemplo, o abacate, que é a folha que eu trabalho, a folha principal que eu executo, os processos de benzimentos de folha de abacate e arruda, mas a folha principal é o abacate. O abacate é uma semente de planta, é uma planta, um fruto, não é, que traz fruto, que é trazida da constelação de Órion, dos laboratórios de Betelgeuse e, consequentemente, dos campos originários de onde vêm os florais de Gaia, que está em fitoconsciência, não é? Então, o abacate, a folha do abacate, ela possui uma grandiosidade energética por trazer memórias não só de outras dimensões, mas da sua origem estelar. Pai Damião, então significa que na constelação de Betelgeuse ou na supernova de Betelgeuse existem abacateiros? Caríssimos, importante observar que dentro do planeta Terra existe o condensamento molecular. E no condensamento molecular leva-nos a enxergar o abacateiro do jeito que é proposto aqui neste planeta. Em campos de orbes mais sutilizadas, não podemos pensar em abacateiro nos mesmos moldes do que é praticado aqui no planeta Terra.
Pois o abacateiro, sim, existem outras orbes dimensionais, mas em sistemas moleculares mais fluidos e não tão condensados como o sistema gravitacional aqui do planeta Terra exige, não é? O condensamento molecular. Então, diante dessa complementação dos interplanetários e a influência para a nova Terra, diante dos colapsos não só de 2032 para 2050 e tantas outras trajetórias de fatias do calendário de vocês, importantíssimo, caríssimos, prestem atenção no campo de sustentabilidade. Prestem atenção no campo da natureza. Prestem atenção que vocês representam uma das milhares de espécies que habitam no planeta Terra. Vocês não são a espécie, vocês são uma das espécies. Uma das espécies que muitas vezes não está respeitando as outras espécies. Caríssimos, este assunto é muito mais profundo, não é? Porque exige um posicionamento e uma efetividade de ações maiores. Porque às vezes há de pensar, mas como ajudar o planeta? Sim, você pode, já falei aqui, não é, caríssimo, em outros tratamentos. Fazendo a seletividade do seu lixo, isso já é uma primeira atitude, não é? Fazendo um reaproveitamento da água que cai da chuva, esse já é um aproveitamento. Fazendo o reaproveitamento, para quem puder, das águas que saem das pias de lavatórios. Sim, aproveitamento destas águas e tantas outras formas de aproveitamento. Utilizando-se de energia que vem do Sol, para que quem puder, para quem tiver a potência e influência do Sol em demasia, trazendo também os seus sistemas de terras, de momentos de plantio, quadrantes de plantio, como vocês possam, próximos a córregos, nascentes. Independência existencial, não é, caríssimos? Independência existencial. Então os intraterrenos estão sempre apoiando aqui vocês e trazendo esses ensinamentos. Vocês hoje correspondem à faixa de seres encarnados que estão completamente dependentes de todo o sistema de fornecimento de água, de energia, de alimento. Se sim, é muito preocupante, pois é um movimento ideal para que dentro desta crise, agora que você disse sim para essas três perguntas, comece a fazer pequenos jardins na sua casa, colocando pequenas plantas, o alface, a cenoura, plantando poucas coisas, o tomate, para você ir criando um universo de conexão entre você e a natureza e você, percebendo que vocês dois não são dois, mas sim a unicidade da existência. Isso os interplanetários trazem para a nova Terra. Até 2032, precisa-se desta clareza e integralidade para seguir para os próximos patamares. As calotas polares não suportarão, caríssimos, do planeta de vocês. O planeta de vocês já está em sofrimento há séculos. Não está desde agora. Mas, lembro mais uma vez, todos os seres humanos representam uma das espécies que habitam o planeta Terra. Então é muito importante, caríssimos. Da mesma forma que algumas espécies entram em extinção, vocês também podem entrar em extinção, por meio da entrada de outros seres, novas almas, novos propósitos a serem empreendidos, pois a Terra precisa avançar no processo escolar, universitário que tem. Assim seja. Perguntaram aqui quando o senhor falava do abacateiro, para que é bom, se é bom chá. Vou ler um pouquinho aqui do que eu coloquei no livro, tá? Sim, pois não.
Contém muito mais nutrientes do que qualquer outra parte do fruto. O chá da folha do abacateiro é diurético, elimina gases intestinais, ajuda a vesícula a liberar a bile, melhorando a digestão de gordura. É utilizada para estomatite, gota, hepatite, inchaço nos pés, infecções dos rins, regularização do fluxo menstrual, anemia, infecções na bexiga, reumatismo, queda de cabelo, caspa, tosse. Diminui o nível de glicose sanguínea, emagrece, reduz a pressão, convulsões, combate úlcera, alivia as dores musculares. Para diabéticos, recomenda-se tomar após as refeições um chá de folha seca do abacateiro sem açúcar. Parte utilizada: folhas, botões florais, frutos, semente e óleo. Lembrando que todo chá, né, tem que saber se a pessoa pode tomar o chá, né? Tem as suas especificidades, mas é um chá muito bom. Sim, que bom, caríssimo, que trouxe o conhecimento, não é, do livro que... Ervas e benzimentos. Ervas e benzimentos, não é? Gosto bastante. E ainda, caríssimos, vocês podem, quem está necessitando de uma potência maior no sistema circulatório, tomar em jejum, pega o abacate, não é? O sumo do abacate, faz a batição com a água e em jejum, pelo menos de 7 a 10 dias seguidos, faz a ingestão, não é? Para fortalecer o sistema, a parede das artérias, não é? O sistema fluido do sangue. Orienta-se que seja feito desta forma. E o caroço, nada se perde no abacate. O caroço, você pode, caríssimo, ralar um pouco do caroço do abacate, colocar aquele sumo que foi ralado dentro de 1 litro de água e beber durante o dia. Traz vitalidade, traz tranquilidade, principalmente para quem está em depressão e com ansiedade. Caroço do abacate. Não para comer o caroço. Rala um pouco e aquele sumo que foi ralado, coloque em 1 litro de água e durante o dia vai bebendo. Não pode deixar de um dia para o outro, não é? Se for fazer esse tratamento, faz por 7 dias. Quem estiver ansioso, quem estiver em estado depressivo. O sumo são as folhas, o sumo do abacate. É aquela parte verde mesmo, né? Depois que tira o caroço. Sim. A fruta mesmo, a né? fruta, não é? E do caroço você vai ralar e do que foi ralado você coloca na água, sim? Aproveita tudo. E as folhas faz o chá, né? Para baixar o açúcar. Assim seja, Assim não é? seja. Graças